Olá, pessoal. A gente vai falar agora um pouquinho do texto 6. Então, depois da gente ter formulado questões de auditoria e ter pensado em métodos para a gente poder respondê-las, né, em tipos de abordagens e tudo mais, agora chegou a hora da gente falar um pouquinho sobre como que a gente faz para responder aquelas questões de auditoria. Então, como que a gente pode garantir que os dados e as informações que a gente vai coletar forneçam respostas efetivas para a gente responder as questões e confirmar ou rechaçar os riscos, ou até entender melhor os problemas quando a gente está falando de auditorias baseadas em problema, né? É, então, tem dois jeitos da gente trabalhar, né, que são os dados quantitativos e os dados qualitativos, né? Eu vou chamar aqui de dados, né, mas são dados e informações. Nesse texto, a primeira parte desse texto, a gente também vai dividir em duas partes, porque é um conhecimento bastante longo e denso. Nessa primeira parte, a gente vai falar um pouquinho de dados qualitativos, como é que a gente pode ajeitar esses dados qualitativos e da onde a gente vai obter, né, que fontes a gente vai ter para esses dados qualitativos. E também a gente vai começar com os dados quantitativos, falando um pouquinho de amostragem, principalmente aquelas mais simples. Então, eu trago algumas técnicas mais importantes na parte de coleta de dados qualitativos nesse texto. Então, a primeira coisa que a gente fala é observação direta, né, que é especialmente valiosa quando a gente vai avaliar atividades de campo, né, como, por exemplo, capacitação de professores, distribuição de alimentos, atendimento à população de rua. Tudo isso a gente consegue trabalhar com observação direta, olhando como é que a coisa está funcionando em campo. Então, essa parte de campo é muito importante. Observação direta é valiosíssimo, né? Outra coisa são análises de registros administrativos, como a gente está chamando nesse texto, que são análises de processos, principalmente quando envolve grande volume de documentação, por exemplo, programas de assistência social, de medicina, que tem vários prontuários, distribuição de benefícios, onde são entregues documentos ali, né? Existe aquela burocracia, às vezes funcional, às vezes disfuncional, para que alguém acesse determinado benefício. Pesquisas e questionários, a gente já trabalhou um pouquinho pesquisas e questionários, né? Eles têm seu lugar também na auditoria de políticas públicas, né? Principalmente quando a gente vai fazer auditorias participativas, né? Que tem os stakeholders. Outra coisa bacana são entrevistas e grupos focais, né? Grupos focais para a gente conseguir extrair pensamentos de grupo, né? Os participantes ali eles podem compartilhar, né, as suas percepções, interagir uns com os outros, revelar pontos de vista variados sobre a política pública e os julgamentos de especialistas, que são os famosos painéis de especialistas, que são muito importantes quando a gente fala de política pública. Então, lembrar que temas complexos, principalmente, a gente corre muito risco de falar besteira, né? O famoso risco de auditoria. Então, submeter as nossas conclusões, o nosso trabalho, e até buscar dados e opiniões de especialistas vai nos ajudar não só a gerenciar o risco da auditoria, mas também trabalhar aspectos que a gente não conhece ou que dificilmente conseguiria adquirir sem a ajuda desses especialistas, né? Agora, a gente precisa ter alguns cuidados, né? A gente já falou sobre os cuidados de evidência antes, né? Já bem puro de auditoria, mas a gente pode trazer alguns cuidados mais específicos de política pública, né? Então, o primeiro deles é clareza. Então, as medidas que a gente vai trabalhar, elas devem ser formuladas de forma que elas sejam fáceis de entender e interpretar, né? Reduzindo o risco ali de confusão, de erro. Então, muitas vezes querendo sofisticar as nossas análises de políticas públicas, que são temas complexos, a gente acaba deixando confuso o trabalho, deixando confusas as nossas conclusões. Então, ter bastante cuidado com isso, né? No texto até fala um pouquinho, se você vai trabalhar nível de satisfação dos alunos, né?
por exemplo, em programas nutricionais, né? Então você tem que fazer perguntas bem condizentes, né? Sobre a variedade do cardápio, sobre a qualidade dos alimentos, sobre o sabor da comida, né? Então, isso são coisas que vão deixando clareza ali sobre o que que é satisfação, né? O que que significa estar satisfeito, o que que significa não estar satisfeito. Então, se a gente não define isso a priori, fica difícil da gente trabalhar e de coletar boas informações. Outra coisa é a confiabilidade, né? Em auditorias é importante que os dados permaneçam assim consistentes ao longo do tempo, né? Diferentes auditores, mesmo utilizando os mesmos métodos e dados, eles têm que chegar a resultados semelhantes. Senão a gente não pode dizer que é confiável, né? A validade também das medidas que a gente vai trabalhar, né? Em auditorias de impacto, por exemplo, a validade é especialmente importante quando a gente está trabalhando a efetividade, né? Então, será que aqueles resultados que a gente observa, será que eles têm a ver mesmo com a política? Ou será que tem a ver com fatores externos, né? Por isso que raramente a gente consegue fazer auditorias que avaliam a efetividade, avaliam o impacto, né? Em cima do problema público, né? E outra coisa que é importante é que precisa ser prático. Às vezes a gente é muito preciosista, tentando isolar fatores externos e tudo mais. Isso acaba sendo uma coisa mais acadêmica, de trabalhos acadêmicos, né? A gente precisa que os nossos trabalhos sejam práticos, né? Então, por exemplo, se a gente for fazer uma auditoria num programa de saúde, né, para reduzir taxa de infecção, a gente pode optar por medidas tipo frequência das consultas, uso de medicamento, é, 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 resultados de exames, né? Por quê? Porque aí a gente consegue ter uma boa ideia disso, mas fazendo uma ponte que a gente vai ter que extrapolar um pouquinho, né? A gente percebe que não é perfeita, mas ela agrega conhecimento, né? E é prática, né? É estar à mão. Muitas vezes a gente tenta avaliar sem ter muito elemento, né, ou tentando sofisticar demais, isso acaba não sendo prático. Uma dica que eu tenho para vocês é fazer um teste, né, um pré-teste, né? Então, antes da gente partir para, por exemplo, uma pesquisa mais ampla ou entrevistas com um grande número de pessoas, o ideal é que a gente faça um teste para ver se realmente os resultados parciais ou aqueles resultados daquela pequena amostra, eles dão clareza, confiabilidade, validade, praticidade às evidências que vão ser produzidas, às informações e dados que vão ser produzidos, né? E aí a gente passa um pouquinho para o qualitativo, para o quantitativo, aliás, né? E aí a gente, quando vai falar de quantitativo, a gente tem que falar um pouquinho de amostragem, né? Tirando quando a gente faz cruzamentos de dados, que a gente pode trabalhar a população inteira, quando a gente vai coletar dados, a gente vai precisar fazer amostragem, né? Uma coisa que a gente tem, a gente fala de dois tipos de amostragem nesse texto, e no segundo texto a gente continua, né? A gente fala um pouquinho da amostragem aleatória simples. Então, a amostragem aleatória simples é aquela amostra que você faz sorteando ou escolhendo indivíduos dentro de uma população-alvo, sem divisão, né? Ou seja, vai fazer um sorteio e todos os elementos ali daquela população têm chance de ser sorteado dentro da sua amostra, né? E a gente fala também um pouquinho sobre a amostragem por intervalo aleatório, né? Então, como é que funciona, né? É, Você fixa um intervalo de seleção, por exemplo, a cada 10, a cada 15 registros, né? E depois da escolha de um ponto de partida aleatório, né? E aí você vai escolhendo isso ao longo da sua amostra. Ela é legal quando você tem amostras numeradas, né? Onde você tem os dados organizados, por exemplo, em ordem cronológica, ordem alfabética ou mesmo numérica, né? Porque aí você garante uniformidade ao longo da série que você está trabalhando. Você tem alguma dados que acontecem, por exemplo, durante o ano todo. Quando você faz isso, pegar a cada 15 dias, por exemplo, a cada 10 dias, você garante que todos os meses, né, e todos os períodos eles vão estar cobertos ali dentro da sua amostra, né? Então a gente começa com essas duas, né, e aí a gente continua esse texto no próximo texto, né, o 6.1, onde a gente vai falar mais de amostragem, de vários métodos de amostragem que vocês podem buscar
para fazer os dados quantitativos de vocês. Até lá, espero que gostem da leitura.